Paz do Senhor, amados irmãos, graças ao Senhor Jesus por esta oportunidade que Ele nos concede de podermos estar aqui mais uma vez para juntos nós falarmos acerca das lições bíblicas. Vocês sabem, nós estamos acompanhando a lição, o último trimestre de 2020, que o tema é Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Tá? Então temos aqui essa revista que os irmãos têm aí. Eu nunca falei da capa, não é, irmãos? Mas essa capa é feita por Gustave Doré, que é um ilustrador antigo e que tem um traço bem peculiar, né? Ele utiliza essas penas e é interessante o traço dele, por isso que é usado inclusive em muitos lugares as ilustrações desse grande artista. Nós estamos estudando, como eu falei para os irmãos, a lição bíblica da CPAD sobre Jó, e eu gostaria desde já agradecer aos irmãos que têm prestigiado o trabalho que é feito no grupo EBD Views em relação aos gráficos, em relação aos textos, e peço a você que continue orando e apoiando esse projeto para que ele possa cada vez mais crescer e também ter aceitação dos irmãos, né? Isso no sentido de como sendo ele uma ferramenta a mais para que a gente possa estudar cada vez mais a palavra do Senhor. Eu digo isso para os irmãos porque tem sido de importância para mim. A prova é que eu faço os meus gráficos, né? E eu mesmo coloco aqui, utilizo na igreja, às vezes empresto para os irmãos que não têm impressora ou então não tem essa habilidade de pegar e montar, né, tudo, então a gente empresta os gráficos. Ou seja, eu não só mostro os gráficos no grupo, mas também tenho esse cuidado também em passar para outras pessoas e também aplicar para mim mesmo, para o estudo bíblico, porque acredito que é uma ferramenta importante, né, irmãos? Então, o nosso gráfico esboço é esse aí. O tema da nossa lição, a lição 4, é o drama de Jó. Aqui começa realmente os problemas de Jó, desse personagem que nós estamos estudando, né? Eu fiz essa ilustração, como eu disse para os irmãos, mais baseada no texto bíblico, porque as ilustrações que a gente vê sobre Jó não são assim tão autênticas. Então se diz a Bíblia que ele rapou a cabeça, né, como sinal de vergonha. Eu até acrescentei essa parte, não diz a Bíblia, mas eu acrescentei por minha conta e risco, porque também a barba, sendo a barba um sinal de respeito entre os orientais, né? Até hoje é assim. Então eu tirei também a barba aqui do nosso personagem para ficar bem condizente com o que diz a Bíblia, né? A palavra de Deus diz que ele ficou bem magro, que a sua pele se apegou aos seus ossos. Então a gente procurou fazer uma ilustração assim mais coerente com o texto bíblico. Tá? E aí nós temos aqui, irmãos, o texto áureo que diz: e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aqui de início a gente entende que Jó, tudo que acontece na vida dele, ele atribui ao Senhor Deus. Ele atribui aquele que dá, assim como também aquele que tira. Então ele fala isso claramente: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Tá bom? Eu quero dizer para os irmãos que hoje a gente tem essa ideia de fazer uma aula assim mais interativa. Então, se você quiser fazer uma pergunta ou quiser fazer uma observação, né, ou até mesmo dar a paz do Senhor,
dizer para você ficar à vontade, que nós vamos, na medida do possível, lendo aqui e conversando com os irmãos e vendo a opinião dos irmãos, tá bom? Então, compartilhe esse link, compartilhe esse estudo, porque certamente é para o nosso crescimento, não é isso, irmãos? E eu gosto também da participação dos irmãos. Na nossa aula, na escola dominical, sempre nós temos essa aula participativa, onde os irmãos podem dar a sua opinião, e é assim porque nós vamos aprendendo uns com os outros. Amém? Então, nesse texto áureo a gente já vê isso, tá? Ele dizendo claramente que tudo que estava acontecendo com ele, tanto o que ele recebeu, o que ele tinha, todos os bens que ele tinha vindo de Deus, e assim também Deus tinha tirado tudo dele, tá? É bom que a gente diga que nesse momento, muito provavelmente Jó não sabia, não tomou conhecimento dessa guerra espiritual que existia, e aí faz com que ele atribua tudo a Deus, tá bom? Sei que nesse tema ele é muito amplo e haverá sempre alguém que vai atribuir a Deus o mal, né? A gente precisa ter essa ponderação nessas afirmações, porque a Bíblia diz claramente que ele não atribuiu a Deus falta alguma, tá bom? Então nós vamos ver o que temos aqui nessa lição formada de 3 pontos. Vocês sabem, às vezes nós temos 4 pontos, tá? Mas aqui são 3 pontos. Esses 3 pontos estão bem divididos, tá, irmãos? Então aqui, olha, tragédia de natureza econômica, tragédia de natureza familiar, tragédia de natureza física e psicológica, bem dividido. Primeiro ponto, a gente vai estudar como foi que aconteceu essa tragédia econômica na vida de Jó. O segundo ponto, essa tragédia de natureza familiar, ou seja, acontecendo na família de Jó, tá bom? E também tragédia de natureza física e psicológica, porque agora já foi mais pessoal, já foi um ataque do inimigo mais diretamente, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui, primeiro ponto, tragédia de natureza econômica. Porém, antes da gente entrar lá, eu quero só relembrar o que está na nossa verdade prática, que diz: apesar ou a despeito das grandes provações que se abateram em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiéis ao Senhor. Aí aqui já tem alguns irmãos perguntando alguma coisa. Tem a irmã Neuma Fecundo perguntando: irmão, a gente vê algumas pessoas falar que Jó teve lepra. Você concorda com isso? Pois é, irmãos, nós vamos tentar mostrar aqui o que foi que aconteceu com Jó, mas de antemão eu não acredito muito na questão da lepra, tá bom? Mas talvez tenha sido uma doença até pior pela raridade da doença. Vamos falar sobre isso mais adiante. Então, se vocês pararem para pensar, a nossa lição ela é uma continuidade da lição passada, ou pelo menos ela é a mesma lição, mas com uma outra conotação. Enquanto lá nós estamos vendo sobre a origem do sofrimento, de onde é que tinha vindo aquele sofrimento, ou seja, essa batalha, essa guerra espiritual provocada pelo diabo, né? Aqui você vê que praticamente os mesmos textos se repetem, mas nós aqui não vamos focar tanto na ação maligna, que é isso que tem que ficar claro, tá bom? Mas nós vamos focar aqui mais no drama pessoal de Jó, no que aconteceu com esse personagem, tá bom? E esses versículos mostram tudo aquilo que nós já estudamos antes, né? A questão dos filhos de Deus,
que se apresentaram perante Deus e tal, aí veio Satanás entre ele, e aqui Satanás propõe esse ataque ao diabo, ao Jó, desculpa, e então, nesses capítulos agora a gente já vê esse ataque propriamente dito, tá? Então nós vamos estudar sobre isso. O objetivo geral é mostrar que Jó manteve sua fidelidade a Deus, apesar de tudo, ele manteve sua fidelidade a Deus. Tem alguns irmãos aqui dando a paz do Senhor, irmão Gessé Barbosa, paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe, graças a Deus, vamos compartilhar aí e vamos aqui no estudo bíblico, não é isso? Você pode fazer também a sua colocação, tá, irmão? Faça a sua colocação, sua observação. Vamos tentar fazer uma coisa assim mais interativa. Falando em interativa, nós temos aqui na interação com o professor, ele diz, nessa lição vamos ver a calamidade que se abateu na vida de Jó. A partir desse drama, nós temos a oportunidade de refletir a respeito do sofrimento. Tá? Então, palavra-chave nessa lição é sofrimento. Drama também pode ser correlato aqui ao sofrimento. Então, sofrimento e o modelo de comportamento. Tá? Então, nós temos o sofrimento e nós temos a reação humana, ou seja, qual foi no caso de Jó, qual foi o comportamento dele em relação ao sofrimento? Porque nós vemos aqui que ele atribui tudo à ação divina, sem entender que era uma ação demoníaca. E isto, irmãos, é um diferencial na vida de Jó, visto que todos nós, sem exceção, acredito que nenhum de nós adora a Deus, serve a Deus para receber o mal de Deus. Até porque a Bíblia diz que Ele quer o nosso bem. Eu é que sei o que eu quero para vocês, né? A palavra de Deus fala sobre isso. Eu é que quero dar um fim desejável para vocês, ou seja, uma conclusão na vida de vocês boa. Ele é que sabe os pensamentos dele. É Ele que sabe. São bons pensamentos em relação a nós. Então Deus não quer o nosso mal. Deus não quer a nossa derrota. Deus não quer a nossa destruição. Não é isso? Mas, nesse meio tempo, nós precisamos entender que em alguns momentos Deus vai se utilizar assim do sofrimento para nos alertar. C.S. Lewis já dizia isso, não é isso, irmãos? Vocês se lembram da famosa frase dele, né, que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. E essa frase faz muito sentido nesses tempos, principalmente nos tempos em que nós passamos aí o pico dessa pandemia, uma pandemia a nível mundial, não é isso? As igrejas, as pessoas entendendo que isso era algo, sim, permitido pelo Senhor. O meu questionamento, nesses casos, é porque se é permitido pelo Senhor, se é algo permitido pelo Senhor, para nos alertar, como o C.S. Lewis diz, se a pandemia foi o megafone de Deus, foi Deus gritando, a minha pergunta para você, para todos nós é, será que nós ouvimos? Será que nós atentamos para a voz de Deus, para o que Ele está dizendo, para o que Ele está proclamando com essa pandemia? Tá bom, irmãos? Então, é algo que essa lição nos mostra. Precisamos atentar para isso, para o que o sofrimento, como ação ou como ferramenta pedagógica de Deus, nos ensina. Será que aprendemos? Antes da pandemia, melhor dizendo, na pandemia, no lockdown, onde as pessoas não podiam ir para as igrejas, a maioria das pessoas, os crentes, dizia que tinha saudades, né, de ir para a igreja, porque não estava conseguindo ir para a igreja, estava tudo fechado.
e havia aquele sentimento de quando as igrejas voltassem, os cultos todos também voltariam. E um detalhe mais importante, voltariam de maneira diferente. Então, essas duas coisas, será que nós podemos dizer que elas aconteceram na íntegra? Pode ser que muitas pessoas voltaram para as igrejas, a gente sabe disso. Nem todos voltaram. Algumas pessoas não retornaram à igreja. Mas o mais interessante é esse segundo ponto. Voltamos diferente ou voltamos fazendo as mesmas coisas que fazíamos sem entender o que Deus falou nesse sofrimento, tá? Então, é isso que eu gostaria que os irmãos atentassem, tá bom? E aí, meus amados, nós temos o primeiro ponto, tá? Que é tragédia de natureza econômica, tá? Tragédia de natureza econômica. Ele fala aqui do sucesso da esfera comercial de Jó. A Bíblia diz que ele era o maior de todo o Oriente. Então, se ele é o maior de todo o Oriente, e esse maior aqui é no sentido de grandeza, de possuir bens, tá bom? É nesse sentido, ele tinha muitos bens. É o que a gente está vendo aqui. Apesar do respeito, da admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Uz, contribuíram para a construção dessa imagem. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grandeza, pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele. Nós vamos falar sobre isso daqui, sobre o que Jó tinha e quanto é que mais ou menos isso valia, porque alguns irmãos aí fizeram, né, essa contagem, essa contabilidade e chegou a um valor para os dias de hoje. Vamos ver, tá? Então diz aqui que devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos. Certamente, tá? Então ele fala aqui, olha, que as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, né? Ou seja, para a construção, para criação, né? Digamos assim, de tecido, etc. e tal. Os camelos e jumentas estavam a serviço do transporte de carga. Então aí a gente pode dizer que os camelos e jumentas eram como se fosse a transportadora de Jó. Ou seja, a produção que ele tinha com a indústria têxtil, com os tecidos e outras coisas, e gêneros alimentícios, era distribuída, né, através dessa transportadora dele, digamos assim. Então ele se destacava como um grande homem de negócio. E aí nós temos também o sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era sem dúvida o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstra que era um agricultor. Então, a gente já entende aqui que o trabalho de Jó seria algo parecido com agropecuária, né? Ele tinha animais e ele também tinha plantações. Então diz aqui que o fato dele ter tantas juntas de bois a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras. Porque, claro, se ele tinha plantações, então ele tinha uma quantidade de terras grandes para plantar. E não um nômade, como alguns autores supõem, não é isso, irmãos? Então, vamos dar continuidade aqui. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínio, né? E isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Então, Jó seria o que a gente entende hoje como empreendedor, né? Um grande empreendedor de sucesso, principalmente nessa questão da agropecuária, tá? E aí
o terceiro ponto aqui, nós temos o ataque do diabo na esfera comercial, na esfera do comércio. Então, Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou tirar aquilo que, graças ao trabalho árduo, Jó havia conquistado, né? Assim, destruiu os animais e o pessoal a serviço dele. Veja que o ataque do diabo não foi somente aos animais, aos bens materiais, mas sim também às pessoas que ajudavam Jó, né? Então, Satanás também fez isso. Destruiu os animais e as pessoas, desestabilizando ele financeiramente. O negócio dele foi a bancarrota, né? Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado e, nesse sentido, não podia ele fazer a distribuição daquilo que ele produzia. Então a coisa foi começando a ficar complicada. E aí nós temos aqui o ataque do diabo também na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó, na esfera comercial, Satanás também atingiu na esfera do campo, porque, como eu falei para vocês, a agropecuária trata dessas duas coisas, né? É a junção da agricultura, que é o cultivo de plantas, e a pecuária, que é a criação de animais, tá? Então, ele atingiu essas duas coisas. Então, destruiu a sua fonte de produção de proteínas e laticínio, ele também atingiu e cheio a fonte de sua riqueza. Então, era preciso muito equilíbrio para não se desestabilizar diante de um quadro tão sombrio. Então, meus amados, alguns irmãos da Assembleia de Deus de Belém, de Suzano, né, eles fizeram uma pesquisa ou algumas contas baseadas no que a Bíblia fornece em relação ao que Jó tinha, né? Eu até coloquei aqui nesse gráfico, acho que é nesse gráfico aqui, tá? Ele fala aqui, olha. Então nós temos os bens de Jó. Qual eram os bens de Jó? 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, né? 500 juntas de bois, que no caso é duplicado, então são 1.000 bois, e 500 jumentas. Então aqui começou esse ataque, né? Na realidade, esse gráfico aqui ele mostra tudo isso, tá, irmãos? Nós vamos trabalhar o nosso gráfico esboço, mas também vamos trabalhar esse daqui, tá? Então, essas ovelhas, com esses camelos, com esses bois e com essas jumentas, a conta que os irmãos fizeram deu algo em torno de 21.182.330 reais, já atualizado para o valor do real hoje, tá? Então foi mais ou menos essa conta aí que os irmãos fizeram do patrimônio de Jó. Agora, meus amados, preste atenção como é que acontece de todo esse patrimônio, uma pessoa que era muito rica, que era o maior de todo o Oriente, de repente ele perde tudo. Ele perde tudo. O nosso comentarista diz assim: é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de ação maligna. É verdade, né? Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento, a pessoa não soube gerenciar, ou consequência de uma crise de mercado, como essas crises que tivemos aí em 2008, né? Então, crises terríveis, às vezes provocadas por uma pandemia, como está acontecendo, tá? Mas nesse caso de Jó, de fato, foi uma ação maligna, foi uma ação demoníaca. É interessante, eu coloquei aqui nesse gráfico, tá bom, irmãos? Eu não sei se vocês pegaram, mas seria bom vocês pegarem, porque é importante você ter isso daqui. Eu tive uma semana assim bem complicada, e eu confesso que às vezes eu procuro alguma coisa na internet para colocar com a permissão, né, do autor, mas às vezes a gente não encontra, então tem que produzir, né? Eu tive que produzir isso daqui para mostrar para os irmãos, tá? Então olha só,
as aflições de Jó, sobre o que ele perdeu, eu coloquei aqui que alguns animais foram mortos até pela ação de raios, tá? O nosso comentarista diz aqui que essa perda desse patrimônio de Jó foi a ação maligna. Então, a Bíblia diz que raios caíram e mataram os animais. Então, isso aí dá uma certa margem para nós acreditarmos que o nosso adversário, conforme nós estudamos na lição passada, ele tem certo poder sobre as leis da natureza, tá bom? Então, só para nós entendermos isso daí. Então, foi uma ação maligna provocada por Satanás ao patrimônio de Jó. Lembrando, meus irmãos, aqui é que eu quero falar uma parte bem prática para a gente entender. Satanás, ele tem muito interesse na vida financeira dos cristãos. Mas o interesse dele não é para o bem, o interesse dele é para o mal. E aí é que eu gostaria que essa parte fosse aplicada de maneira mais prática para nós. Como assim? Porque tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, como diz o salmista, da mão do Senhor recebemos e entregamos. Ou seja, nós recebemos de Deus e nós devolvemos para Deus. Em gratidão, em louvor, sabe? Na ajuda que é dada na igreja através do dízimo, das ofertas, na ajuda para as outras pessoas que necessitam. Ou seja, tudo que nós recebemos, tributamos a Deus. O salmista dizia, tudo isso é a mão do Senhor e é algo maravilhoso aos nossos olhos. Ou seja, tudo isso que Deus fez por nós é a mão do Senhor operando em nossa vida e isto é maravilhoso aos nossos olhos. Você tributa a Deus. Eu não sei como é na igreja em que você frequenta, mas na nossa Assembleia de Deus temos esse costume de oferecer culto em ação de graças, não é isso? Ou quando recebemos uma bênção, nós oferecemos um culto em ação de graças, se convida os irmãos, você dá testemunho, você canta, você se alegra com os irmãos e depois ainda oferece ainda um coquetel, um lanche, não é isso, irmãos? Tudo isso para glorificar o nome do Senhor, tudo isso para agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Agora eu pergunto para você, Satanás, ele tem algum interesse que você glorifique ao nome do Senhor? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Então o que é que ele vai fazer? Procurar atacar as nossas finanças, procurar atacar os nossos bens, para que de alguma forma nós venhamos a blasfemar do nome do Senhor. Nós venhamos, inclusive, a murmurar contra o Senhor. Precisamos estar atentos em relação a isso, porque a questão da murmuração é algo que Deus não tolera. Tá bom, irmãos? Você vê isso no próprio Êxodo, quando o povo de Israel murmurou contra o Senhor, apesar deles terem visto grandes maravilhas, apesar de Deus ter feito grandes obras no meio deles, mas ainda assim eles murmuraram contra o Senhor e nós precisamos estar alertas em relação a isso, tá? Então, preste atenção, o que você tem, o que você conquistou, o que Deus te deu, aquela faculdade que muitas vezes você não podia pagar, mas Deus te ajudou, você passou no Enem, ganhou uma bolsa para não pagar nada, tá bom? Você se formou e aí você tributou a Deus aquela tua vitória, porque foi Ele que fez isso. Sabe aquela casa que você não tinha,
mas aí que Deus te abençoou e você conseguiu, a quem você tributa, meu amado? A quem você glorifica quando você consegue essas coisas? É ao Senhor. Sabe aquele carro que você lutou para Deus te dar e Deus te deu, Deus te abençoou? É ao Senhor que você tributa, é ao Senhor que você glorifica. E Satanás, o teu adversário, o meu adversário, ele não fica feliz com isso, por isso que ele vai investir mesmo. Algumas vezes Deus vai permitir alguma coisa para que a nossa fé seja provada. Eu sei do que eu estou falando. Eu estou falando com propriedade, meus irmãos. Eu sei e muitos de vocês sabem também. Então, em qualquer situação, em qualquer momento, se você for abençoado por Deus, mas alguma coisa acontecer nesse meio tempo, glorifique a Deus, mesmo nessa situação, e tenha a certeza que o Senhor deu, o Senhor tirou, mas Ele volta a dar novamente, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, tá bom? Então não se esqueça disso. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Aí aqui nós temos alguns ataques também do inimigo, né? Falamos aqui nos bens de Jó, sobre a importância de nós glorificarmos a Deus naquilo que nós temos. Porém, também as aflições aqui, os ataques do inimigo se abateu também sobre a família de Jó, né? Sobre a família de Jó. Então, diz a Bíblia que em um só dia ele perdeu seus 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Além do que ele também perdeu servos e servas. Diz a palavra de Deus que os filhos morreram pela ação de uma tempestade no deserto sobre a casa que caiu sobre os filhos e ali eles morreram. É isso? Também alguns empregados foram mortos pela ação de saqueadores e outros morreram também, como eu falei para os irmãos aqui, pela ação de raios, tá bom? Meus amados, ainda que nós estamos vendo aqui o que foi que causou a morte, no caso deles aqui, dos filhos, uma tempestade que veio do deserto, no caso aqui de salteadores e também de raios, entenda, e aí nós vamos sempre voltar para a lição passada, quando nós estamos falando lá sobre a ação maligna. Então você tem que entender que tudo isso é ação demoníaca contra a igreja, tá bom? O terceiro ponto da nossa lição, o terceiro subponto, ainda do ponto 2, ele fala uma coisa, eu vou passar um pouquinho aqui para poder explicar um pouco isso aqui. Ele diz assim, ó, um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a, destruindo-a. Então, ele pega esse ponto aqui para dar essa interpretação mais espiritual, e cabe essa interpretação espiritual, porque este vento forte foi provocado por uma ação demoníaca. Meus amados, presta atenção numa coisa, esses ventos fortes vêm contra a nossa família. Se você for ver do ponto de vista humano, do ponto de vista físico, quando Jesus atravessava o mar da Galileia, não é isso? Que houve aquela grande tempestade, diz a Bíblia que ele repreendeu o vento e repreendeu o mar e ele se aquietou, né? Nós entendemos pela palavra de Deus, porque ele estava indo para a região de Decápolis, né? Principalmente Gadara, que é onde estava lá o gadareno, aquele homem possesso de demônio. Certamente os demônios, Satanás sabia que Jesus estava indo lá para libertar aquele endemoniado. Então o que é que ele faz? Ele lança uma tempestade para tentar
destruir, para tentar causar algum mal ali. E Jesus, conhecendo isso, repreendeu. Então preste atenção, meu querido, nós sempre vamos ter ataques do inimigo, sempre haverá ventos fortes, sempre haverá tempestades contra a família. É por isso que a família hoje ela está sendo atacada pelo diabo, certo? E Satanás, ele não ataca, meus irmãos, presta atenção nisso. Isso aqui é um pouco daquela questão da batalha espiritual. Satanás não ataca diretamente naquela questão da possessão demoníaca, como a gente conhece, mas ele ataca principalmente na questão da ideologia, das ideologias. Nós vamos ver aqui mais adiante que Satanás ataca principalmente na mente das pessoas. É por isso que a gente está vendo desvios acontecendo dentro das famílias. Por exemplo, um estudioso americano, crente, cristão, fez uma pesquisa sobre a questão da pornografia na família. E existe mesmo isso, ou seja, é um desvio do inimigo, então ele faz isso. Por que vocês acham que nós estamos tendo aumento de tantos problemas familiares, principalmente nessa questão sexual? Porque a Bíblia é muito clara na questão do homem e mulher, é muito claro. Não tem abertura para um terceiro sexo, meus irmãos. Não tem. Mas as pessoas estão achando que pode acontecer isso. E até pessoas que eram antes muito bem quistas, muito bem aceitas no mundo evangélico, agora já estão mudando de ideia. Porque aconteceu algum caso na família de alguém que enveredou por alguma outra ideia assim relacionada à homossexualidade, e aí eles estão aceitando, estão dizendo que é normal, quanto a Bíblia mostra que isto não está de acordo com o padrão de Deus. Então, a gente pode dizer que esses ventos do inimigo estão vindo. E eles estão vindo nessa questão ideológica, não necessariamente relacionada, tá bom, à ação maligna direta, como eu estava falando aqui para vocês, como uma possessão, porque quando está alguém possesso ali, você sabe o que tem que se fazer, é expulsar no nome de Jesus. Mas Satanás muitas vezes não faz isso. Então ele faz se utilizando das ideias, das conjecturas, tá bom? Das novas teologias que também estão surgindo. Então, meus amados, tudo isso, o comentarista diz aqui, olha, que o resultado desses ventos é a degradação familiar. Nós temos aí divórcios, né, já sendo aceito, inclusive há convenções da Assembleia de Deus que eles estão tentando aprovar o divórcio, né? Há pessoas que forçam a situação para tentar se adequar à única, digamos assim, a única permissão que Jesus dá em relação ao divórcio, que é a questão do adultério. Então, não havendo adultério, né, mas havendo adultério, há uma certa abertura para o divórcio. Então, o que é que a pessoa faz? Ela força um adultério, porque agora existe um adultério, ou então existe um motivo pelo qual ele pode se separar, ele pode pedir o divórcio. Tá bom, irmãos? Então, a mesma coisa na questão das drogas e etc., meus amados. Eu costumo dizer que nós, como pais, precisamos estar atento a tudo. Você pai, você mãe, não pode criar o seu filho com toda a permissividade possível. Você precisa criar, mas precisa estar assim atento ao que está acontecendo com ele. As fontes das quais ele está bebendo. É isso que o pai crente precisa estar alerta. Porque, meus irmãos,
eu, você dormimos, mas Satanás e os seus demônios não dormem, tá bom? Então, enquanto eles não dormem, eles estão trabalhando, né? Como dizia Milton no seu Paraíso Perdido, milhares de seres caminham sobre a terra enquanto nós dormimos, mas eles não estão dormindo, eles estão tramando. Aquela cena de Deus perguntando para Satanás, de onde é que tu vem? Eu venho de rodear a terra. Eu estou passeando por ela. Eu estou vendo tudo o que acontece com ela. Eu estou observando todos os moradores dela. E não só ele, como todos os demônios. Então, meus amados, nós precisamos estar atentos em relação a isso, tá bom? Graças a Deus, tem alguns irmãos aqui na nossa... Você pode fazer pergunta, tá bom, irmão? Você pode também fazer a sua observação, que a gente vai tentar ler aqui, ou na continuidade ou no final, ok? Então, como eu falei para os irmãos, as aflições vieram sobre a família de Jó, que perde os filhos, que perde as filhas, que perde os servos. Não vou entrar aqui nessa questão, se os filhos eram pessoas tementes a Deus, se não eram, porque a discussão é muito grande. Eu mostrei para os irmãos, né? Pastor Cláudio Honor de Andrade é a favor de que eles não eram pessoas assim muito tementes a Deus, tanto é que vivia se banqueteando, mas o nosso comentarista aqui, irmão José Gonçalves, já é a favor de que eles celebravam a vida, não é? Eles viviam nessa celebração da vida. E o que fica muito, assim, como eu posso dizer para os irmãos, complicado de nós explicarmos é o motivo pelo qual eles foram mortos, não é isso? Porque aí temos aqui no segundo ponto a mulher de Jó. Ela não foi morta, mas os seus filhos já foram mortos, né? Em relação à mulher de Jó, irmãos, há também muitos debates, porque essa frase amaldiçoa Deus e morre. Alguns dizem que no original não é amaldiçoar, mas é abençoa Deus e morre, tá bom? Para todos os efeitos, nós podemos dizer que ela estava dizendo para Jó o seguinte: olha, se despeça de Deus e vá embora, aceite a sua morte. É o que estava dizendo a mulher de Jó: aceite a sua morte, se despeça de Deus, para que você possa ir, né? Para que você possa ir embora, porque entendia ela também, certamente, que aquele mal estava sendo produzido por Deus. E a resposta de Jó, dizendo: olha, tu falas como uma louca, nós recebemos o bem de Deus e também não recebemos o mal. Então, ela se referia a isso, é como se ela dissesse: ele está te colocando todo esse mal em você, então está na hora de você se despedir dele e morrer. É isso, irmãos? Por isso que Jó tem essa ideia de dizer que, de fato, ela não sabia do que estava falando, porque falava como uma louca. Essa conclusão, é bom que se diga, também é tida pelo próprio Jó, quando ele diz que não sabia do que estava falando, tá? E aí, meus amados, em relação ao sofrimento, nós temos essa mesma ideia de Jó, porque não é bom que a gente fale daquilo que a gente não entende. Eu vou tentar depois mostrar alguma coisa em relação a isso, mas é só para os irmãos entenderem, tá? E aí nós temos aqui o tópico 3, que fala a tragédia de natureza física e psicológica. Então, nós falamos aqui das aflições ou das tragédias no campo material, no campo econômico, né? As aflições de Jó ou as tragédias de Jó em relação à família. Falamos aqui que é importante nós estarmos atentos aos ataques do inimigo à família, tá? E também as aflições aqui sobre a mente e o espírito de Jó, tá bom? Porque agora, como Satanás não consegue, através do ataque econômico
ao patrimônio, ataque patrimonial, como ele não consegue fazer com que Jó blasfeme contra Deus, a mesma coisa em relação aqui à família, ele não consegue que Jó blasfeme contra Deus, agora na segunda investida ele já vem contra a pessoa de Jó, bom? Contra o próprio patriarca. E aí a coisa que fica mais difícil, porque ele toca na vida de Jó, ele toca no corpo físico de Jó. E veja que nós estamos falando de alguém que está passando por uma tribulação muito grande, porque ele já tinha perdido todos os seus bens. Ele já tinha perdido, inclusive, os seus filhos. E agora ele está perdendo a sua própria vida, mas não é uma perda como a gente pode se referir à morte. Ele está morrendo aos poucos, não é isso? Através do sofrimento, através da aflição que é colocada ali, tanto no espírito quanto na mente de Jó. Porque então ele começa a ser atacado no seu corpo físico. Por isso que fizemos aqui essa ilustração mais relacionada com o que está na Bíblia. E o nosso comentarista diz que depois que o diabo viu que seu plano fracassou, porque ele não sucumbiu à tentação, que isso aqui é muito importante, né? Nós frisarmos sempre isso, né? Ele não amaldiçoou o Senhor, ele não disse que o Senhor era culpado de nada, mas mesmo diante da dizimação dos seus bens e familiares, o adversário agora tem a permissão para tocar na saúde de Jó. Essa é essa nova prova, um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento, porque ele vai dar a tônica de toda o livro, né? Presta atenção, por que isso é importante a gente frisar, irmão? Porque aqui em relação às ovelhas, aos bois, às jumentas, aos camelos, não teve o que fazer, morreu, tá? Ou morreram, ou foram saqueados, foram roubados, foram levados. Em relação aos filhos, às servas, também não teve o que fazer, morreram. O que fizeram foi enterrar, enterraram, pronto, não teve mais outra alternativa. Porém, com Jó, a coisa é diferente, porque ele não morre, né? Deus tinha dito, toca nele, mas não na vida, não tira a vida dele, porque Satanás tinha esse poder. Tanto é que ele faz isso com os filhos. E eu falei para vocês aqui que é por isso que é importante a vitória que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Por quê? Porque ele veio para destronar aquele que tinha o império da morte. Ele veio tirar do trono aquele que tinha poder sobre a morte, a saber, Satanás. Está lá no capítulo 2 de Hebreus, tá bom? Mas então ele tem a permissão não para tirar a vida, mas para tocar. E é aqui que o problema fica mais complicado. Por quê? Porque ele não mata, mas ele produz um sofrimento em que o personagem Jó não morre, mas ele vai sofrendo e definhando aos poucos. Ele já tem toda essa carga psicológica sobre ele, no sentido de perder tudo que ele tinha. E agora ele está perdendo, ele perdeu, melhor dizendo, os seus filhos e filhas, os seus empregados. Então o inimigo começa a agir agora na própria vida dele. Ou seja, é muita tragédia em cima de tragédia, não é isso, irmãos? Então ele toca na saúde dele. O texto diz que Jó foi ferido com uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó capítulo 2, versículos 6 e 4. E aqui uma irmã perguntou se era as chagas, né? Alguns autores não falam de chagas, mas falam de uma espécie de síndrome
que hoje seria chamada de síndrome de Jó, ou síndrome ou hiper-IG. É uma síndrome similar à AIDS que ataca a imunodeficiência do corpo, produzindo, por exemplo, dores no fígado, no baço. E aí a gente vê que o Jó, ele sofreu dores. Tanto é que quando os amigos dele vieram falar com ele, não conseguiam falar porque ele estava sentindo muitas dores. Então ele sente muitas dores, meus amados, tá? Ele sente dores, está aqui, ó, capítulo 30, versículo 17. Ele sente dores intermináveis. E por isso que alguns dizem que realmente essa síndrome, tá? Ela é batizada de síndrome de Jó, né? Porque tem muita similaridade, tá? Ela também produz eczemas na pele, bolhas que tem pus, que é o que ele diz, né? Que ele tinha. Inclusive, ela também nos primeiros dias ela produz febre. Ele teve febre, está aqui capítulo 30, versículo 30. Né? Ele tem dores, ele teve febre, a pessoa não come direito. Então, meus amados, tudo isso aqui foi o que aconteceu com Jó. Então, olha só, olha, além da miséria, ele ficou de perder tudo, né? Então ele ficou amargo, ele ficou desiludido, o espírito dele ficou abatido, ele teve desejo de morte, que é provavelmente uma das causas, né? O que causa a depressão. Então, desejo de morte, ele queria morrer, ele não tinha paz, não tinha descanso, ele tinha perda do sentido da vida. A vida perdeu o sentido para ele. É como se a vida fosse em preto e branco para ele. Há pessoas que quando estão em depressão, a situação é mais ou menos essa, não é? A vida fica preto e branco para elas, tá? Ele diz que tem insônias, porque além da insônia, quando ele consegue dormir, ele tem pesadelos aterrorizantes. Certamente Satanás também atacava essa parte psicológica de Jó, com pesadelos, né? Às vezes acontece isso, você não sonha lutando com demônios e tudo mais, aquela batalha espiritual que acontece. Pois é, Jó também teve isso, né? Ele teve vergonha e medo do terror de Deus, porque ele achava que era Deus quem estava produzindo tudo aquilo, né? Havia também nele um tormento por causa da zombaria e da hostilidade de todos, meus irmãos. Ou seja, ele era zombado por todos. Eu não coloquei aqui, mas eu me lembrei, eu vou falar agora, porque tem um texto que diz que ele ia à congregação e ele gritava por socorro, porque essa doença também ela atacava os pulmões, né? Essa síndrome do Jó, essa hiper-IG, ela atacava os pulmões, então a pessoa ficava sem muita força. E ele tentava gritar por socorro na congregação. Quando a gente fala de congregação, eu não posso dizer para os irmãos que era uma igreja propriamente dita, mas era um local comunitário, como se fosse uma espécie de centro comunitário, aonde ele realmente se reunia também para ensinar, porque ele mesmo, ele fala sobre isso, que ele ensinava muitas pessoas, ele aconselhava muitas pessoas. Então, provavelmente ali era o local aonde ele falava de Deus. Isso eu estou dizendo suposição minha, tá bom, irmãos? Baseada em algum texto bíblico, mas uma suposição minha, porque ele disse que ele ia à congregação e ele gritava por socorro, mas ninguém ouvia ele, ninguém fazia questão de ajudar, pelo contrário, ignorava e zombava dele. Né? A Bíblia diz que os garotos zombavam dele. Tá? É interessante que, apesar disso, né, zombava dele, mas ele era uma pessoa, porque ele dá um testemunho, se não me falha a memória, no capítulo 30, quando ele diz que ele era os olhos do cego, os pés do aleijado, ele era o amparo da viúva, do órfão, ou seja, ele era aquela pessoa caridosa, ele era aquela pessoa que
altruísta, que gostava do bem das outras pessoas, ele ajudava os empregados dele, ele fazia todas essas coisas, mas agora ele está sendo zombado na congregação, no lugar onde todas as pessoas conheciam ele. Você já pensou que coisa terrível isso, né, irmãos, que acontecia? Então, ele fala que os planos dele foram fracassados, né? Por causa de tudo isso. Foi abandonado pela esposa, foi abandonado pelos parentes, pelos amigos, pelos hóspedes, pelos empregados, ou seja, houve uma rejeição social em relação a Jó, é isso? E é uma coisa triste, você sabe disso. Nenhum de nós gostamos de ser rejeitados por ninguém, não é isso, irmãos? Mas Jó, ele foi rejeitado, ele teve essa rejeição. É uma coisa triste da gente ver. Aí tem uma irmã aqui, irmã Silvia Paixão, né? Está perguntando por que a esposa de Jó não foi castigada, tá? Então, meus amados, eu costumo dizer uma frase que eu já ouvi, alguém dizer isso, né? Que aonde a Bíblia não se pronuncia sobre uma coisa, eu não devo ter voz, ou seja, eu me calo. Eu não posso falar nada que a Bíblia não diz. Então, se a palavra de Deus não fala, porque ela foi castigada, então eu não vou dizer nada. Mas eu quero entender que ela não foi castigada porque ela também não entendia do que estava acontecendo. Então, quantas vezes nós não entendemos o que está acontecendo? E assim, às vezes, nós até falamos coisas erradas contra Deus. Aí, lembra daquele hino clássico, Tu és fiel? Não é isso? O texto bíblico também fala sobre isso, que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. E Deus não vai nos tratar de acordo com a nossa ignorância, meus irmãos, porque Ele sabe que tem muitas coisas que nós não entendemos. As coisas reveladas são para nós e as encobertas são para Deus, que é o famoso Deuteronômio 29, 29. Então, se eu não sei falar, se eu não entendo sobre uma coisa, eu não posso falar sobre ela. O Jó, você vai ver no final de tudo que ele não sabia. Ele mesmo diz, eu falei de coisas que não sabia, eu falei de coisas que eu não entendia. E de fato, a mulher de Jó também falou de coisas que não entendia. Então, só respondendo para a nossa irmã aqui, Silvia Paixão. Não sei se foi a resposta que a irmã queria ouvir, mas a realidade é que esse ponto nós não podemos entrar, né, irmãos? Eu sei que ela não entendia do que ela estava falando, tá? Então, olha só. Aqui, olha, essa parte psicológica também foi muito forte, porque diz aqui que ele foi acusado constantemente pelos seus amigos. Qual era a acusação dos amigos de Jó? De que ele estava em pecado. A teologia dos amigos de Jó era a teologia das igrejas neopentecostais, tá? Então você sabe disso. Se você está sofrendo algum problema, é alguma maldição hereditária, é alguma coisa que aconteceu lá atrás, você está em pecado, então você precisa confessar. Era esta a ideia dos amigos de Jó. Então você confessa, você confessa. Meus amados, é isto aqui que me faz assim admirar esse personagem chamado Jó. Por quê? Porque apesar de toda essa pressão, principalmente dos amigos dele, de tentar fazer com que ele se convença de que ele era pecador e de que aquilo que estava acontecendo com ele era por causa de algum pecado dele, ele permaneceu fiel à sua consciência. Consciência. Ele diz claramente num texto, eu não anotei aqui, mas ele diz claramente, eu tenho consciência de que eu não pequei.
ele sabia que ele não tinha pecado, ele sabia que ele não tinha cometido nenhum erro que ocasionasse aquele sofrimento. E de fato Deus falou para ele que não era aquilo, né? Aliás, nos primeiros capítulos, Deus diz: homem reto, íntegro, temente, que se desvia do mal. Meus irmãos, isso é o testemunho de Deus a respeito de Jó. Então, quem é que pode invalidar o testemunho do Altíssimo? Ninguém. Né? Mas os amigos dele tinham essa ideia de acusá-lo porque ele estava em pecado. Tá? Então, perda de dignidade, porque eu já falei para vocês. Aquele texto que eu falei para os irmãos, olha, ele clamava por socorro na comunidade, né? E ninguém ajudava. Então, ele teve feridas dolorosas em todo o seu corpo, que é isso que eu falei para vocês em relação a essa síndrome de Jó, essa hiper-IgG, que é essa doença que causa esse tipo de coisa, né? A pele dele ficou rachada, coberta de bichos. Já pensou, meus amados? A pele dele ficou coberta de bichos, de casca e pus. Vocês sabem que isso em si, por isso que alguns talvez tentam dizer que era lepra, né? Mas era uma doença, digamos assim, uma doença antissocial. Por quê? Porque obrigava que a pessoa se afastasse da sociedade. Era obrigatório. Era como a lepra nesse sentido, que tinha aquele lugar lá onde as pessoas iam, se refugiavam, porque não podia ficar entre as pessoas sãs. Então, ele foi para um lugar, ele foi para a cinza, ele foi para o pó, ou seja, ele foi para como se fosse um lugar quase que deserto, que não tinha nada, tá bom? Por causa da situação social dele. Então, a pele dele rachou, ficou coberta de bichos, né? Já pensaram, irmãos, que situação difícil essa de Jó, tá? O corpo dele ficou em pele e ossos, porque ele não tinha gosto na boca. Você vê que ele diz que a esposa dele não suportava o bafo, não suportava o cheiro da boca dele. Porque certamente todos esses problemas, né, porque já que essa síndrome também ataca o fígado, imagino que tudo isso virou assim um turbilhão de coisas no corpo dele que ocasionou essa situação dele ficar assim magro, né? Sem ter vontade de comer. Então ele fala que o rosto dele foi queimado, né? O rosto dele, as olheiras fundas, que foi mais ou menos essa ideia que nós fizemos aqui, tá, irmãos? Eu sei que é uma imagem assim meio chocante, tá? Mas mostra aquilo que estava acontecendo com esse personagem. Então ele fala de dores intermináveis, que também faz parte de um dos sintomas dessa síndrome que eu falei para vocês, e também a febre, que faz parte desses sintomas, tá bom? Então tudo isso atingindo fisicamente o personagem, né? Aflições no corpo físico, mas as aflições também na mente e no espírito de Jó, porque uma coisa tem que ficar clara nesse estudo, é que o nosso adversário, ele também gosta muito de atacar a mente. Joyce Meyer já tem aí um livro, né? Sobre essa batalha da mente, e a gente precisa realmente ter esse cuidado com a nossa mente, porque é aqui que começa tudo, né? É o centro de comando. Então, Satanás ele vai atacar a mente, vai atacar com dúvidas, vai atacar com ideias erradas, com ideologias erradas. Então, ele vai fazer, irmãos, de tudo para a gente se afastar do nosso Deus, tá bom? Então, esse ponto aqui foi importante para nós entendermos o que foi que aconteceu com esse personagem e de como isso se configura para nós nos dias de hoje. Eu fiz esse gráfico aqui, meus amados, sobre o problema do mal, e eu sei que o nosso tempo já está avançado. Eu não vou praticamente comentar sobre ele, mas eu quero fazer um vídeo só sobre ele, não vai ser uma live, mas vai ser um vídeo que eu gostaria de falar sobre essa questão do problema do mal, tá? Nós ainda temos alguns
algumas lições aí, né, para a gente falar sobre isso. Mas esse ponto é importantíssimo, porque todo esse questionamento que vem aí, que está no livro de Jó, principalmente quando ele é acometido dessa chaga, desse ataque do inimigo, então isso vem perpassando todos os capítulos de Jó, até praticamente o capítulo 42, até no final, quando a gente vê a redenção do próprio personagem, né? A mudança de comportamento, a mudança de cativeiro, quando Deus muda o cativeiro dele. Mas até lá, nós temos esse problema do mal imperando, sendo questionado pelos amigos de Jó, sendo questionado pelo próprio Jó, claro que não com essas categorias que nós colocamos aqui, mas acredito que é importantíssimo. E aí nós colocamos aqui o problema do mal, que está baseado nesses 4 pontos aqui, olha. O mal existe e Deus existe, tá? Deus existe e ele é onipotente, onibenevolente e onisciente. Então, por onipotente, entendemos que ele tem todo o poder, ou ele é todo o poder. Onibenevolente, entendemos que ele é todo bondade, ele é a bondade em pessoa, digamos assim. E onisciente, entendemos que ele é todo conhecimento, porque ele sabe todas as coisas. Porém, os questionadores que falam sobre isso, né, eles dizem que é preciso provar a coisa ilógica que existe nesses quatro pontos. Porque se Deus é todo poder, por que o mal existe? Se Deus é todo bondade, por que então que o mal está aí imperando, né? Se Deus é todo conhecimento, então ele poderia saber uma coisa que iria acontecer, que era mal, que é maligno, então ele sabia que ia acontecer, então ele podia evitar que isso acontecesse, tá bom? Então, esses questionamentos aqui são importantes para a gente entender o problema do mal. Aí o que a gente tem aqui são as abordagens para resolver o problema. A primeira abordagem, eu estou falando aqui rápido, tá, irmãos? Porque a ideia é que a gente faça um vídeo sobre isso. A primeira abordagem é a abordagem do não Deus, da negação de Deus, né? Então, nesse sentido aqui, o mal, ele existe porque o ateu, ele acredita, ele sabe que o mal existe, e por isso que ele atribui, então, que Deus não existe, porque se ele é todo poderoso, então ele não barra o mal, que é o famoso paradoxo de Epicuro, né? Então, por que ele é todo poderoso, mas ele não barra o mal? Então, se ele não consegue impedir o mal, ele não é todo poderoso, na ideia deles, né? Então, a mesma coisa acontece aqui com o bem, porque eles atribuem a Deus o mal, né? Que Deus produz o mal. A mesma coisa aqui em relação à onisciência, ou seja, ele não tem todo o conhecimento, já que o mal existe, então a ideia era que Deus visse o mal, sabendo que mal ia acontecer e não permitisse que o mal acontecesse, tá? Essa é a abordagem do ateísmo, tá bom? Da negação de Deus. Aí depois nós temos a abordagem da teologia do processo. Meus irmãos, isso aqui, apesar de ter alguma coisa cristã, tá bom? Mas ela se assemelha muito à questão da abordagem ateísta, que é isso que a gente precisa atentar para isso, tá bom? Porque eles dizem o seguinte, se o mal existe, então Deus existe, mas Deus é imperfeito nessa ideia deles, né? Por isso que é chamada da teologia do processo, porque Deus, ele não é todo poderoso, porque ele não pode parar o mal. Do mesmo jeito que ele não é onibenevolente, ou então ele não quer parar o mal, ou seja, então eles já estão falando da bondade de Deus, que Deus não seria bom, tá? Do mesmo jeito que ele não seria onisciente, ele não teria todo o conhecimento, ou então ele não sabe quando o mal acontece. Preste atenção, que isso aqui é importante para a defesa da nossa fé, tá bom? Eu não estou falando, eu estou colocando isso daqui, irmãos,
como uma abordagem. Não estou dizendo que nós acreditamos nisso, embora exista pastores, tem um pastor aí que não vou citar o nome dele, mas ele foi inclusive intérprete do Jimmy Swaggart aqui no Brasil, foi pastor de uma Assembleia de Deus, foi articulista de uma grande revista evangélica, e depois a revista tirou, quando ele começou com essas ideias. Ele começou com essas ideias a pregar a teologia do processo, que a teologia do processo é aquela que diz que Deus está aprendendo, que Deus não sabe o futuro, Deus não sabe o que é que vai acontecer no futuro, por isso que ele não pode parar o mal. Exemplo, quando aconteceram aquelas tsunami lá em 2004, que mataram mais de, se eu não me engano, mais de 5 mil pessoas, né? Foi uma quantidade grande de pessoas que atingiu a Ásia ali. Então, ele diz, essa teologia diz que Deus não parou a tsunami, não impediu a tsunami, porque ele não sabia que ela ia acontecer. Olha como esse pensamento é complicado, porque aí você já está trabalhando contra o ser de Deus, né? Então, a solução disso daqui é a argumentação da teontologia, ou seja, o ser de Deus. Precisa entender sobre Deus para poder refutar essas coisas aqui. Agora, o que me chama a atenção é que essas pessoas entendem sobre Deus, mas começam a ter essas ideias. E aí, meus amados, nós temos aqui a Teodiceia, que é aceita, né, por uma boa parte dos evangélicos. Então, o que é que ela diz? Que o mal existe, que Deus existe e ele é perfeito, tá bom? Que ele é onipotente, onibenevolente e onisciente. Tem todo o poder, tem todo o bem e tem todo o conhecimento. Mas também a Teodiceia nos informa que Deus, que nós somos culpados pelo pecado, pelo mal. Isso é uma lógica, né? Que nós temos livre-arbítrio para escolher. Então você lembra aqui de Adão e Eva, e até hoje nós temos, é claro que tem uma ala de irmãos aí, né, a ideologia calvinista, que não acredita realmente que o homem tenha livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio é algo importante para essa questão do mal, justamente para a questão do julgamento, né? Porque nós seremos julgados de acordo com aquilo que nós escolhemos, tá bom? Estou falando aqui de maneira rápida, tá, irmãos? Então, olha só, a questão do mal também ela é importante para a construção do caráter dentro da Teodiceia, tá? E outra coisa em relação ao mal é que só Deus sabe. Deus sabe, inclusive, a origem do mal, Deus sabe, inclusive, quando o mal vai acontecer, tá? Com quem vai acontecer. Então, esse aqui é o que é mais aceito. E depois nós temos aqui a abordagem da ressignificação do mal, que tem o mal como uma ilusão, ou como apenas uma ausência de Deus, ou como apenas parte do bem maior, na melhor das hipóteses, né? Uma ideia de dizer que o mal é necessário para que o bem se sobressaia, tá? O que não concordamos com essa ideia é que no final de todas as coisas o bem vai prevalecer e o mal não vai mais ter a sua proeminência, tá? Satanás vai estar preso e vai ser só o bem. Aí eu pergunto, vamos achar ruim por ser só o bem ou vamos ter que precisar do mal para nos reafirmar como o bem? Não, senhores. Nós vamos viver uma vida só com o bem o tempo todo, por toda a eternidade, e vai ser uma maravilha. Tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, estou falando para vocês aqui, isso aqui foi uma abordagem rápida, merece ser estudado ponto a ponto. Digo para vocês que, muito provavelmente, este aqui é um dos problemas mais complicados da fé cristã. Por mais que você não entenda todas as nuances, as ideias, mas você entende na prática, porque quando você passa por um problema como Jó passou, então você vai ter algumas dessas ideias aqui em evidência,
Por exemplo, no sentido de atribuir o mal a Deus, que no caso de Jó ele fez isso, né? Mas nós sabemos que não foi Deus quem produziu aquele mal, mesmo que pela soberania dele, por ele ter todo o poder, tá bom? Ele tenha permitido isso para um propósito. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nesse sentido, Deus pode usar o mal para nos ensinar alguma coisa, tá? Então, é neste sentido, tá? Mas nunca atribuir o mal a Deus, tá bom? Porque Ele é um ser todo bem, todo amor, tá bom? Então, eu agradeço os irmãos que acompanharam. Eu estou com o meu celular aqui, irmãos, para acompanhar as perguntas ou então as observações dos irmãos, mas infelizmente ele acabou descarregando e eu não tenho como ver alguns comentários dos irmãos. Mas eu agradeço, tá bom? Vocês estarem nos ouvindo. Peço que ore por nós para que a gente continue nesse trabalho. Agradeço muito as manifestações dos irmãos. Tem irmãos que mandam mensagem dizendo: irmão, o trabalho está sendo muito bom, está sendo muito útil. Eu fico feliz. Não é uma questão de orgulho, porque eu não faço nada para exaltação, né? Eu aprendo com Jesus é que eu tenho que me humilhar cada vez mais, mas eu fico feliz com o trabalho sendo realizado. Deus fala isso a respeito de Jesus, né? Ele verá a sua obra e ficará satisfeito. É claro que você fica satisfeito quando você faz um trabalho. Você não fica satisfeito quando você dá uma aula para o seu aluno e você vê que aquela aula foi absorvida por ele entendeu a aula. Então é uma bênção isso. É só isso que nós queremos. Que Deus abençoe esse trabalho, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe todos nós e nos dê uma semana de vitória. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.